Vamos conversar com o vereador André Regis sobre as questões políticas graves que o país está enfrentando nesse momento. André Regis, desde janeiro de 2015, que você defende a tese de que o país caminharia inevitavelmente para o impeachment. E é isso que está acontecendo. Como é que você está vendo essa questão, essa confirmação de sua tese? Bem, na verdade, nós ainda estamos passando por uma tempestade multidimensional. Tempestade que alguns chamam de tempestade perfeita. Eu vou tirar o perfeito porque, na verdade, todas as consequências são tão negativas, mas o fato é que ela é multidimensional. Ela é social, econômica e é política. Quando em 2015 a presidente da República ela chega ao segundo mandato sem as condições de governar, porque ela havia desajustado o país do ponto de vista fiscal, as medidas que foram tomadas que pegaram o eleitor de surpresa, aquele que votou nela, que acreditou nela e que de repente se viu traído, e principalmente quando ela perde a Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados, ela resolve ir para cima de Eduardo Cunha, um antigo aliado. É importante que seja dito isso. Eduardo Cunha é um aliado de primeira hora do governo Lula, dos dois governos Lula, do primeiro governo Dilma, foi líder do PMDB durante o governo Dilma, e quando ele pensava que chegara a hora dele se tornar presidente da Câmara, Dilma Rousseff, ela apoia Arlindo Quinalha, talvez por não confiar em Eduardo Cunha. Ela foi para o confronto com ele, esse confronto se tornou aberto, e para ela foi uma grande desvantagem, porque ele coloca pauta adversa para a presidente na Câmara, a primeira delas, e mais significativa talvez, a chamada PEC da Bengala, Que era aquelas famosas pautas bomba que e tal. tira de Dilma a possibilidade de indicar mais ministros para o Supremo Tribunal Federal. Vieram as demais chamadas pauta bomba, para que ela tivesse dificuldade de governar. Isso fez com que ela fosse perdendo a capacidade. Ela, em perdendo o controle do Congresso e perdendo a força da legitimidade do seu próprio eleitorado, os movimentos de rua, a situação econômica indo ladeira abaixo, tudo isso criou um contexto que dava para perceber lá atrás que seria impossível ela retomar o controle do seu governo para readquirir as condições de governabilidade. Então, o que estamos observando agora, esta última etapa do processo de impeachment, na minha concepção, era extremamente previsível desde o ano passado, quando essa tempestade multidimensional ela ganhou corpo. Então, praticamente 15, 16 meses depois de suas afirmações, de suas ponderações a respeito dessa questão do impeachment, o fato concreto é que o impeachment agora está no Senado. E aí, o que é que poderá acontecer? Olha, eu acredito que o mais difícil já aconteceu do ponto de vista do processo de impeachment. Conseguir 342 votos na Câmara era uma tarefa praticamente impossível. É praticamente impossível. Ante todo o arsenal que o presidente tem, que a presidente tem, para procurar fazer um governo agradando a uma base parlamentar mínima de 1/3. Ela não conseguiu isso. Ao subir para o Senado, é uma coisa interessante. Ela tem o apoio dos 81 senadores, ela goza do apoio de 20 senadores. Ela tem um apoio seguro de 20 parlamentares. Ela precisaria apenas de mais 8 senadores. Ora, de 20 para 8 é muito pouco. Ela poderia conseguir reverter no Senado, na medida em que, se na Câmara ela precisaria agradar a praticamente 100 parlamentares, ela no Senado ela precisaria apenas
fazer uma aproximação com 8 senadores, para que 8 senadores, mais a base de sustentação dela, os 20 do PT, do PCdoB, esses segurariam o seu mandato. No entanto, a abertura do processo depende apenas da vontade de 41 senadores. Tudo indica que ela vai ter o seu processo aberto, porque terão as sessões que foram definidas pelo Supremo Tribunal Federal, e hoje, declarado contra Dilma no Senado, já existem 48 senadores. Para um quórum de 41, 48 tem uma margem de segurança muito grande. Por isso que ninguém está com pressa da oposição a Dilma, daqueles que estão querendo o governo Temer, para que o processo ele seja feito passo a passo, seguindo os rigores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, para que não haja qualquer tipo de questionamento. A dinâmica do processo é completamente desfavorável para Dilma Rousseff, porque a partir do momento que houver a confirmação do juízo de admissibilidade da Câmara, por pelo menos 41 senadores, acredito que nos próximos 10 dias isso acontecerá, Isso está previsto para essa ela semana. será suspensa do exercício do mandato, das suas funções, por até 6 meses. E aí, quem é que passa a ser o presidente interino? Michel Temer. Ora, aquela facilidade aparente de conseguir 8 senadores para o campo dela, porque ela estaria no controle da situação política do Essa país, situação, ela do desaparece, governo, né? desaparece, e toda essa vantagem passa a ser do seu principal oponente hoje, que está numa disputa aberta. É algo, inclusive, eu não conheço nenhum registro na história do presidencialismo onde o vice-presidente ele esteja numa disputa aberta, num processo de impeachment contra o presidente, que foi eleito juntamente com ele, e já montando o governo. Isso é uma dinâmica que desfavorece enormemente Dilma Rousseff. E aí, se hoje 48 senadores já declararam que votarão pelo impeachment, pelo afastamento, para conseguir mais 8 ou mais 6, no caso, vai ser muito mais fácil para Michel Temer. Afinal de contas, há uma mudança de expectativa de poder. Ela perdendo e ele ganhando. Na sequência dessas possibilidades, o governo Temer, qual seria, você como presidente do PSDB no Recife, por sua opinião, o PSDB ele participaria desse governo do Michel Temer? Essa é uma discussão interna que tem sido travada tanto no PSDB quanto no Instituto Teotônio Vilela. Eu acredito que hoje a tendência é do PSDB não fazer parte. Não é bom para o PSDB fazer parte do governo como aliado do governo. Não seria bom que o governo Temer fosse também o governo do PSDB, por diversas razões. A primeira delas é que o próprio PSDB questiona a legitimidade de Temer. Temer, ele foi questionado na Justiça Eleitoral, a chapa Dilma e Temer, no processo eleitoral de 2014. O PSDB entrou com uma ação de impugnação do registro das candidaturas de Dilma e de Temer. Esse processo segue no Tribunal Superior Eleitoral, com todas as revelações da Lava Jato, indicam que o Tribunal Superior Eleitoral não terá outra opção senão cassar o registro, se ele quiser manter uma posição de respeitabilidade futura, porque, caso contrário, haverá uma desmoralização da justiça eleitoral ante todas as revelações que foram feitas pelos executivos das empreiteiras que estão ligados ao Petrolão. Então seria no mínimo estranho o PSDB participando de um governo que ele próprio está questionando, na medida em que a sucessão de Dilma por Temer significa ainda a manutenção
dos resultados obtidos nas urnas em 2014. Esse é um ponto que eu acho que deve ser levado em consideração. Uma pergunta para fechar a nossa conversa de hoje. Eleições gerais. Dizem até que a presidente Dilma está pensando muito seriamente em propor, através do próprio Poder Executivo, da Presidência da República, a realização de eleições, que é uma situação especial, tem que ser tratada como uma medida especial, etc. Eu não me agrada muito, porque você teria que fazer uma emenda à Constituição para alterar as regras do jogo. Acho que isso não seria algo que nós deveríamos desejar. Já existe um processo estabelecido na Constituição, existe a lei eleitoral, que siga tudo. Então, que assuma Temer, que Temer governe até o julgamento do TSE. E se houver o julgamento no TSE desfavorável, aí sim haverá necessidade de convocação de novas eleições, mas simplesmente porque houve o respeito à legislação eleitoral. E para concluir, eu acredito que o PSDB, ele tem, no entanto, apesar de não participar de um governo Dilma, aliás, de um governo Temer, oficialmente, formalmente, mas eu acredito que a responsabilidade do PSDB dá a sustentação no Congresso Nacional para que o governo Temer contribua para que o Brasil saia dessa crise econômica profunda que machuca a todos. Bom, muito obrigado pela entrevista. Conversamos com o vereador André Regis.